você que gosta de anotar, você que está com seus materiais aí, vamos começar a dar início à nossa série hoje. Uma coisa só importa. E o texto básico está lá em Lucas capítulo 10, versículo 41, onde Jesus, ele chega para Marta e diz o seguinte: olha, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Você está muito preocupado com as coisas desse mundo. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Então, irmãos, aqui nós percebemos que Maria escolheu a melhor parte, porque ela entendeu que uma coisa só era necessária: estar na presença de Deus. Porque era o próprio Deus ali naquela reunião, era o próprio Jesus, era o próprio Deus que estava ali. Então, já foi dito aqui nas semanas anteriores que não podemos deixar o urgente tomar o lugar daquilo que é mais importante. Sabe, eu não sei se você conseguiu reparar, mas os slides dessa série mudaram, né? Tá assim mais chamativos, né? Foi o nosso irmão Eduardo que fez. Ficou legal, né? Deus é maravilhoso. Ele distribui os dons aí e as pessoas vão aperfeiçoando, né, irmão? Olha aí que maravilha. Aperfeiçoe também o dom que há em ti, hein? Então, não podemos deixar o que é urgente tomar o lugar daquilo que é mais importante. Porque o urgente sempre vai aparecer, irmão. Alguma coisa para poder fazer com que você haja na urgência ali. Só que, cara, existe um negócio que é mais importante. O que é mais importante na nossa vida é estar em comunhão com Deus, cara. Isso é o mais importante, é o fundamental na nossa vida. Coisas urgentes vão aparecer para poder fazer com que a gente não esteja na presença de Deus. Pode acontecer. E vão acontecer. Mas a gente tem que entender o que é mais importante. E Deus não será a minha prioridade se Ele não for a minha paixão. Quando fala aqui de paixão, é aquele negócio que está ali ardendo no coração continuamente. Casal de namorado, começou a namorar há pouco tempo. Que fica naquela situação, né, de estar o tempo todo falando, o tempo todo ligando, o tempo todo fazendo contato com aquela pessoa. E aí está longe, aí, estou com saudade. Que nem quando eu fazia com a minha esposa, né? Ela ia para casa dela, a gente tinha telefone fixo ainda na época, né? Então, aí ficava lá falando um tempão no telefone. Aí desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Por quê, irmão? Porque não quer deixar de falar com a pessoa. E é isso aqui, ó. Deus não será a minha prioridade se Ele não for a minha paixão. Essa paixão tem que estar queimando no nosso coração continuamente. Amém? Não é o meu coração que mostra a minha prioridade. É aquilo que eu tenho priorizado que revela o meu coração. Então, a gente vai entender que as nossas prioridades, elas vão ser demonstradas conforme a gente vai revelando no nosso coração. A gente começa a priorizar as coisas e a gente vai revelando o que está no nosso coração, porque nós estamos priorizando aquilo. Se eu priorizo a Deus, então eu logo vou mostrar o que está no meu coração. Não é aquilo que eu coloco no meu coração e começo a externar. Não, eu só externo aquilo que já está no meu coração. Não adianta eu falar. Eu posso falar um montão de coisas, mas aquilo que eu ajo, aquilo que eu faço vai externar o que está no meu coração. E é isso que nós temos que priorizar. Priorizar aquilo que Deus tem para nossas vidas, que é a presença dEle, que está disponível aí no teu coração. Amém? Nossa comunhão com Deus é o aspecto mais importante das nossas vidas. Então existem várias coisas importantes para a gente fazer. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar em comunhão. Cara, mas a nossa comunhão com Deus é o aspecto mais importante nas nossas vidas. Porque é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Amém? É isso. E esse aqui, irmãos, é o título de hoje. Uma coisa só importa. O que só importa? Estar junto ao Pai.
Sabe, eu gosto de fazer assim uma mensagem descritiva, né? Nosso pastor, ele consegue fazer um ensinamento muito profundo, com partes de versículos que se juntam, sabe? E eu tenho aprendido muito com ele, mas eu já percebi que eu consigo desenvolver melhor quando eu começo a descrever um texto. Quando eu começo a descrever e explicando aquilo que eu entendo a respeito do versículo, aquilo que o Espírito Santo revela para nós. Sabe, e anteriormente eu falei aqui nessa mesma série a respeito da parábola das 10 virgens. E hoje eu vou falar contigo a respeito da parábola do filho pródigo, que está lá no livro de Lucas, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 1. Mas aí eu fui ver aqui antes do culto o que significava a palavra pródigo, porque até então eu ainda não tinha visto e não sabia. Sabe, está dizendo aqui pródigo, que dissipa seus bens, que gasta mais do que necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Então, a palavra vai falar essa parábola, né, de Jesus, vai falar a respeito do filho pródigo. Só que essa epígrafe que nós vemos aqui na Bíblia, isso aqui foi feito pela sociedade brasileira, irmãos, pela sociedade bíblica, melhor dizendo, brasileira. Então, embora existam outras sociedades bíblicas mundiais, tá? Aqui está falando a respeito especificamente do filho pródigo. Mas, se você for parar para ver, em nenhum momento Jesus vem falando a respeito do filho pródigo ou gastador. Jesus vem falando a respeito de 2 filhos. E hoje nós vamos entender a respeito dos 2 filhos. Porque quando fala a respeito do pródigo, fala a respeito do gastador, a gente acaba tendo só uma visão para aquele que estava gastando. Mas na verdade, a parábola vai falar sobre os 2 tipos de filhos. O filho que saiu para gastar e o filho que estava em casa, mas também estava perdido sem saber. Você está comigo nessa caminhada hoje? Aleluia, amém. Vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 1. 15. Não, beleza, mas eu vou começar a partir do versículo 1. Perdão, obrigado. O 11 vai vir daqui a pouco, hein? Espera só mais um momentinho. A respeito do versículo 1, é interessante porque vai nos dar a chave ali inicial. E todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir a quem? Jesus. Então olha só, os publicanos, aqueles que gostavam de cobrar impostos, que eram mal vistos pelos judeus, estavam lá se reunindo junto com os pecadores, aos olhos dos santos, né? Dos escribas, dos fariseus, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Então Jesus estava ali rodeado por pessoas, além dos seus discípulos, que não eram bem vistas pelo alto clero ali da igreja na época. Então o que acontece no versículo 2? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticaram Jesus, dizendo: olha, este homem recebe pecadores e come com eles. Meu Deus. E foi isso, cara. Jesus, ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos, aqueles que estão perfeitos, não precisam de médico. Por que eu vou no médico se eu estou em plena saúde física? Não tem porquê. E Jesus disse que ele veio mesmo para os enfermos, cara, os enfermos espirituais. Então, irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa: eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você em nada. Em nada. Eu estou aqui porque eu também sou necessitado da mesma graça de Deus que você. Apenas estamos em posições diferentes, mas eu sou exatamente como você. E ali no versículo 2, os fariseus e os mestres da lei estavam achando que estavam por cima da carne seca, né? Mas aí quando você vai ver o texto de Lucas 15,
A partir do versículo 8 vai falar a respeito da parábola da moeda perdida, da dracma perdida, né? E é interessante isso aqui. Depois você vai ler em casa. E antes disso também, né? A partir do versículo 3, Jesus vai contar uma parábola a respeito das 100 ovelhas. Então, são 3 parábolas nesse capítulo 15, onde o Senhor Jesus vai falar sobre as 100 ovelhas, que uma se perdeu. Vai falar a respeito da dracma perdida, da moeda perdida dentro de casa. Possivelmente eu vou comentar sobre isso hoje. E vai falar a respeito do filho, que na verdade são os 2 filhos, mas aqui está dizendo que é a respeito do filho pródigo, né? Filho gastador. Que não sejamos o filho gastador, né? Meu Deus. Amém, meus queridos? Então vamos para a parte do qual nós falamos anteriormente, do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Por que ele continuou? Porque ele já vinha falando a respeito da parábola das 100 ovelhas e da parábola da dracma perdida. Então ele começa falando no versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Meu Deus. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai, né? Ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então logo de cara a gente vê aqui uma coisa ali a ser definida. Eu coloquei ali em negrito, em verde, as coisas que eu queria pontuar contigo. Vai dizendo que o mais novo foi lá falar com o pai, pedir ao pai a parte da herança. Sabe, geralmente a ingenuidade, a imaturidade nos afasta do pai. Sabe, quando a gente chega num nível de maturidade, quando a gente chega numa fase da nossa vida, aqueles que já perderam pai sabem. Cara, como eu queria ter meu pai perto, como eu queria ter minha mãe perto. Porque hoje você atingiu um nível de maturidade que você entende o quanto era importante a presença dos pais na sua vida. E aqui não. O jovem, o mais novo, o mais garoto, chegou e falou: não, pai, eu quero a minha parte na herança, não quero ficar aqui não. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que o senhor ainda não morreu, mas eu quero a minha parte mesmo com o senhor vivo. Porque eu tenho direito. Ou seja, a sua vida, a sua presença perto de mim não faz a menor diferença. Eu quero o que o Senhor tem. Imaturo, garoto. E assim o pai fez conforme o garoto pediu. Olha, repartiu a sua propriedade entre eles, os 2 filhos. O outro filho não tinha pedido nada, mas recebeu também. Você está entendendo até agora aí, meu irmão? Amém, vamos lá, vamos caminhar. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Já começa aí o primeiro problema, porque ele pegou tudo aquilo que ele tinha, que o pai deu para ele, e foi para longe do pai. Eu estou falando pausadamente para você ir pensando naquilo que eu estou falando e o que você está lendo, para que você possa fazer aí na tua mente uma imagem descritiva do que a gente está lendo e falando aqui. Então agora o filho pegou tudo aquilo que o pai tinha dado para ele e agora foi para um lugar distante do pai com aquilo que ele recebeu do pai. Ele não conquistou nada. Ele simplesmente usufruiu daquilo que o pai conquistou e levou para longe do pai. Vai vendo, hein? E aí, lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Vivendo irresponsavelmente. Então aqui, ele estava pensando nos seus prazeres, aquilo que o mundo poderia proporcionar para ele. Sabe, ali na casa do pai dele, de repente ele não tinha tanta diversão como aparentemente lá fora existia.
Sabe? Porque ali, certamente aquele jovem devia estar ouvindo de pessoas: ó lá, tá tendo uma festinha tal, tá tendo um baile tal, tá tendo um encontro lá da rapaziada tal, depois do jogo vai ter um evento assim, assado e tal, vamos lá. Ele ouviu esse tipo de coisas e achou que era mais interessante estar lá, longe do pai, do que estar na presença do seu pai. E lá ele desperdiçou, acabou com todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, chegamos a essa conclusão aqui, que escolher tudo, escolher ter tudo longe do pai, é um desperdício. É um desperdício. Porque vai dizer no versículo ali, no versículo 13, e lá desperdiçou os seus bens. Então, escolher ter tudo longe do pai é um desperdício. Na verdade, ter alguma coisa longe do pai é a mesma coisa que não ter nada. E foi o que aconteceu com ele. Mas vamos seguir porque está interessante. As coisas ainda vão esquentar. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, aquele jovem, possivelmente ainda jovem, estava ali numa situação em que ele gastou tudo, não se preparou. E aí entra novamente a situação do preparo, irmãos. É interessante a gente estar preparado para as circunstâncias. Se você estiver preparado para todas as circunstâncias, como é que eu vou fazer para me preparar para todas as circunstâncias, pastor? Fique conectado com o Pai. Não saia da presença do Pai, cara. O Pai sempre vai ter uma resposta para tudo. Por incrível que pareça, meu pai sempre tinha uma resposta para tudo. E eu tenho certeza que o teu Pai celestial, ele com certeza, mais do que o meu pai terreno, ele tem resposta para todas as coisas. E aí aquele jovem, depois de ter gasto tudo, ele foi inconsequente, ele gastou, não se preservou. Houve uma grande fome em toda aquela região. E aí ele começou o quê? Passar necessidade. É isso. Ele começou a passar necessidade, irmão. Sabe, quanto mais distantes do Pai nós estivermos, mais as necessidades vão se acentuar, vão aflorar. Porque o Pai, irmãos, Ele supre todas as nossas necessidades. Versículo 15 vai dizer que por isso, ele foi empregar-se com os dos cidadãos daquela região. Ele estava procurando emprego, estava necessitado, ele não tinha mais nada. E agora o que eu vou fazer? E aí ele conseguiu um emprego com o cara falou assim: olha, meu irmão, eu não tenho emprego bom para te dar não, mas sabe, o que eu tenho ali são os porcos. De repente você vai poder começar a cuidar daqueles porcos ali. E aí ele mandou o cara, o dono dos porcos, ele mandou o jovem para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Irmãos, os judeus, eles sempre tiveram aversão a alguns animais que têm a pata fendida, com uma fenda na pata, porque o próprio Deus tinha dito isso lá, quando você começa a ler no livro de Êxodo, né, que não era para poder os judeus participarem de comidas que fossem com animais impuros, com animais que fossem com a pata fendida. E então, eles tinham esse negócio muito grande, muito aceso no coração deles, que os porcos eram animais imundos. E aí, aquele jovem que estava lá, junto do seu pai, tendo tudo, tendo do melhor, agora ele passa pela pior fase da sua vida, longe do pai, e agora está lá no meio dos porcos. Que situação. Versículo 16 vai nos dizer que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe, em outras versões, esse versículo aqui fala sobre as bolotas dos porcos. E aí o interessante, irmãos, é que a gente começa a pegar as versões da Bíblia, e eu fui ver
o que era, né, essa vagem de alfarrobeira. Alfarrobeira é uma planta que você conhece. Na Quinta da Boa Vista tem muito dela. Eu fui lá, pesquisei e vi ali, ó, essa plantinha aí, com certeza você conhece, você já viu. Aí o que eles faziam? Eles pegavam a vagem, que é tipo aquele feijãozinho ali, eles faziam uma mistura, que faziam umas bolotas, para dar para os porcos comerem. E aí, ao invés dele alimentar os porcos, ele se alimentava daquilo. Então agora, a distância dele para com o pai, o equiparou ao porco, cara. O mundo veio trazendo uma imundícia para a vida dele. Aquilo que era considerado para ele imundo, ele acabou se tornando, porque ele estava comendo as mesmas coisas que aquele animal impuro comia. Então, irmão, você entende a profundidade disso? Aquele homem chegou, aquele jovem chegou no fundo do poço, né? Porque ninguém dava nada para ele. Era por isso que ele tinha que pegar a comida do porco. E aí você começa a pensar, o dono dos porcos estava dando um alimento para os porcos e tal, e os porcos não cresciam, não engordavam, não acontecia nada, e o cara estava ali se alimentando, né, da comida dos porcos. Uma hora ou outra, irmãos, aquele cara seria demitido. E aí, no versículo 17 acontece um negócio, que é uma virada de chave, para mim e para você. O versículo começa dizendo, caindo em si. Pum! Cara, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus! Cara, eu estou errando, eu estou fazendo isso, eu estou pegando isso, eu estou agindo assim. Jesus! Irmão, esse caindo em si foi onde o cara teve uma luz de Deus assim. E ele percebeu, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. É isso que o inferno quer fazer comigo e com você, cara. Quando a gente se afasta do pai, é derrota, é previsão de morte. Olha lá, morrendo de fome. Do jeito que eu estou, não vou demorar muito. Sabe, eu estou falando para você, que de repente você também está aqui, está aí na live, nos vendo. E eu quero dizer para você, meu irmão, ficar longe da casa do pai, ficar longe do pai, é uma previsão de morte. É uma previsão de morte. É necessário que você volte o quanto antes para a casa do teu pai. Comece a se lembrar, caia em si, e comece a perceber, cara, na casa do meu pai a vida, na casa do meu pai a comida de sobra. Jesus, aleluia. E aí a gente chega a essa conclusão aqui, olha, importante isso aqui, hein? Quanto mais rápido você cair em si, você se arrepender, mais rápido você se recupera. Quanto mais rápido você virar essa chave aí na tua vida, cara, mais rápido você vai se levantar. É tempo, irmão, de se levantar. E aí o que ele disse? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Olha aí, ele pensou primeiro, ele caiu em si. Ele pensou nessa situação dos pais. Ele falou, cara, na casa dos meus pais tem tudo, na casa do meu pai tem tudo. Cara, eu não vou ficar aqui não, porque eu estou morrendo. E se eu morrer, para onde que eu vou? E aí fica um pensamento para você, meu querido. Você que está longe do pai. Nós temos falado aqui, ó, uma coisa só importa. Se uma coisa só importa é estar ao lado do pai, o que você está fazendo longe do pai? É morte. E aí ele tomou a decisão. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E aí ele já foi articulando enquanto ele foi andando. E lhe direi, pai,
Pequei contra o céu e contra ti. Sabe, meu querido, é uma questão de arrependimento mesmo. João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, cara. E quando você vai ver, essa aqui é uma palavra que é para o filho. Essa aqui é uma palavra para mim e para você mesmo. Não é para quem está lá fora não, porque quem está lá fora ainda não conhece o Pai, mas eu e você conhecemos. Eu e você já sentamos à mesa com Ele. Eu e você já participamos de momentos de comunhão com Ele. Então essa palavra aqui é para mim e para você mesmo. Então, quando ele fala isso aqui, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. A gente chega à conclusão que reconhecer e se arrepender dos seus próprios pecados é o caminho para uma nova vida. Se de repente o caminho que eu estou levando não está me agradando, porque eu sei que eu estou de certa forma desagradando a Deus, então, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro reconhecer e me arrepender dos próprios pecados, dos pecados que eu cometo. Não é? É que nem Paulo disse, cara. Examine-se o homem a si mesmo. Não é olhar os caminhos do próximo, o pecado do próximo. Não. Isso aí não tem a ver comigo. Então, quando eu reconheço e me arrependo dos meus próprios pecados, é o caminho para uma nova vida. Aleluia. Vamos lá, versículo 19. E aí ele continua falando, né? O seu pai, ao pensamento dele, falando ao pai dele, né? Conforme nós lemos anteriormente, ele vai chegar e dizer: Pai, pequei contra o céu perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Isso é o que ele estava falando enquanto estava indo ao encontro do seu pai, pensando no que falar. Sabe, meu querido, é interessante que às vezes a gente não tem o que falar na presença do nosso pai. Mas é importante que você, pelo menos, se arrependa. Se arrependa, porque nós vamos ver que quando ele chegou na presença do pai, ele não precisou de falar nada. A atitude dele demonstrou o que ele realmente tinha no coração. Vamos lá, versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele foi com aquilo no coração. Cara, eu vou falar com ele isso. Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, puxa, me perdoa. Me trate como um dos seus empregados aí. Eu quero comer do que eles tiverem. Eu quero te servir. De qualquer forma eu quero te servir. O que tiver para fazer eu faço. Mas eu não quero ficar naquele mundo lá onde as coisas estavam ruins, as coisas estavam me sugando as minhas forças. E aí ele se levantou e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, olha só que maravilha. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Meu Deus. Irmão, entenda que o pai estava esperando o filho. Ele não estava fazendo alguma coisa ali na varanda, lavando um prato, fazendo alguma coisa e olha lá meu filho, não. Ele estava esperando. E estando ainda de longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão. Sabe, meu querido, Deus, Ele tem compaixão de nós. Essa compaixão aqui é a graça dele sobre a nossa vida. A graça ainda está disponível. Esse cheio de compaixão aqui ainda está disponível, porque a graça de Deus ainda está sobre a nossa vida. Está sobre a tua vida aí, você que está me assistindo nessa live. E aí o que aconteceu? Ele vendo que o seu filho estava vindo até ele. Olha aí que maravilha, hein? Primeiro de tudo, o pai deixou que ele fosse.
Quando o pai viu que ele estava voltando, o pai correu mesmo, literalmente atrás do seu filho, e o abraçou e o beijou. De repente você está aí apanhando do mundo direto, decepção em cima de decepção. São pessoas que falam uma coisa com você que não cumprem, são acordos que não são honrados, são promessas que são feitas e não são cumpridas, e o mundo só te decepcionando. De repente você está aí a noite toda fazendo o que te agrada e tal, e quando chega de manhã você vê que perdeu o dinheiro, perdeu a alegria, está cheio de ressaca, não tem mais nada que te alegre. E é impressionante que o mundo sempre vai correr atrás de alguma coisa para preencher o vazio que tem dentro de si. O mundo sempre vai correr atrás de preencher um vazio que está dentro de si. E como é que vai preencher esse vazio? Com as drogas, com as bebidas, com mulheres, com coisas de perversões milhares que tem por aí. Quando na verdade tudo que você precisava dentro do teu corpo, dentro do teu ser, dentro do teu espírito era a presença de Deus, cara. Que foi você mesmo quem acabou deixando essa presença de Deus se extinguir, saindo da presença dele. Então, meu querido, esse pai está aí cheio de amor para te dar. Correu, abraçou e beijou. E aí o filho disse, né? O filho queria se justificar. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. É interessante que as parábolas de Jesus, ele vem sempre trazendo alguma coisa ali nas parábolas, e eu percebi isso enquanto estava lendo e relendo esse texto. Porque você está vendo, eu não estou com nada aqui para poder me basear no que eu estou falando, porque eu li e reli esse texto. E é interessante que quando você lê e relê o texto, você vai tendo discernimento daquilo que Deus estava agindo ali naquele momento. E aqui ele está falando de dois pais, ou melhor, de dois filhos e um pai. Só que aí ele atrela um pai natural ao pai espiritual, porque ele fala aqui, ó, o filho disse: pai, pequei contra o céu. Então ele não está falando aqui a respeito de um pai terreno, ele está falando a respeito de um pai celestial. E o texto vai colocar o contra ti, um T maiúsculo, porque o ti ali é de Deus. E aí o filho, ele chega a essa conclusão: eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Meu Deus. Enquanto ele estava falando, ele não terminou de falar, irmãos. Ele não terminou, porque ele ainda ia falar, né? Para o pai: olha, pai, me trate como um dos seus servos. Você lembra que nós lemos ali? Ele estava premeditado de falar isso: me trate como seus servos. Eu quero trabalhar para ti. Eu quero ser um empregado teu. Mas não, no versículo 22, enquanto ele ainda estava falando: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai vem e corta o que ele está falando. Versículo 22, passa aí para mim, Isa, por favor, que travou aqui. Oh Jesus, aleluia. Versículo 22. Aleluia. Mas o pai disse, ou seja, versículo 21, o filho ainda estava falando. Versículo 22, o pai corta o que o filho está falando e chega e disse assim, ó, mas o pai disse aos seus servos: olha, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O pai cortou o que ele estava falando ali, porque o pai já tinha visto uma atitude de arrependimento ao vê-lo voltando para casa. Ao vê-lo voltando para casa, ele ia lá: meu filho está arrependido, vou atrás dele. E aí ele chamou os seus servos e disse para eles: olha, depressa, tragam melhor roupa. A melhor roupa. Entenda aí, meu irmão, a melhor roupa não é qualquer roupa.
e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Aleluia. Existem algumas simbologias aqui a respeito do anel e do calçado nos pés, irmão, mas eu vou me adiantando. Versículo 23. Tragam um novilho gordo e matem-no. Olha, entenda aí, ó, o novilho não é magrinho não, hein? Porque a festa vai ter que durar. Aleluia. Vamos fazer uma festa e comemorar. Aleluia. Sabe, meu querido, eu estive pesquisando, procurando, né, o versículo que diz que há festa no céu, quando alguém volta para a casa de Deus e tal. Isso é um jargão baseado nesse versículo aqui, ó. Porque no mesmo capítulo, no versículo 7, vai dizer o seguinte, que é o que a gente usa, né, geralmente para falar a respeito disso, quando está falando lá a respeito das 100 ovelhas. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu, mais alegria no céu. Não é festa no céu, tá? Eu procurei em todas as versões, nenhuma versão vai falar que é festa no céu. Todas as versões vão falar que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então, o versículo que vai nos dizer que há alegria no céu quando um pecador se arrepende é exatamente esse, versículo 23. Tragam-no novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Mas por que nós vamos fazer a festa e comemorar? Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Meu Deus. Aleluia. Então o que realmente importa, irmãos, é estar junto ao Pai. Afinal, não existe vida longe de Deus, cara. Então o título da série é Uma Coisa Só Importa, né? Então o que realmente importa é estar junto ao Pai mesmo. Não existe vida longe de Deus. E como eu disse aqui anteriormente, quando a gente vai olhar o restante da história, eu não coloquei mais versículos não, tá? Tá só aqui. Mas quando você vai ver o restante da história, tinha um filho que estava em casa, que era o filho que não deixou o seu pai, era o filho que estava em casa, que era o mais velho, que era o que abaixo do pai era o que mandava na casa. A Bíblia vai nos dizer que ele estava trabalhando, ele não estava à toa. Nicolas, tem como botar aí para mim, por favor, Nicolas? Lucas capítulo 15, versículo 25, por favor. Meu Deus. Entenda, meu irmão, que um filho não saiu. Pode botar na NVI, por favor. Esse que não saiu era o mais velho. Esse estava ainda dentro da casa do seu pai. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, ele estava trabalhando, ele não estava à toa. Ele estava trabalhando possivelmente para o seu pai. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Algo que não era comum ali. Então, chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo aí, cara? O que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha só, hein? A festa estava dentro, meu irmão. Aquele que estava dentro acabou saindo. Aquele que era para estar dentro saiu. E aí o pai saiu, foi lá atrás dele. Olha, vamos, cara, vamos. E aí o pai falou, mas ele respondeu ao seu pai, né?
Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então, meu querido, de repente você está aqui hoje, dentro de casa, você não saiu, você permaneceu aqui firme, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e de repente você está vendo alguém chegando agora. Isso aí eu quero que você reflita. De repente você está vendo alguém chegando agora, está assumindo coisas, vendo coisas, participando de coisas, que você está há tanto tempo sentado aí, e de repente não participa hoje. Sabe, o Pai te chama para que você possa participar da festa. Só para fechar o último versículo, Nicolas. O último versículo aí do capítulo 15. O Pai te chama para participar da festa. Versículo 24. Aleluia. Perdão, versículo 31. 31 e 32 para fechar. O Pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então a gente vê que a história não se trata somente de um filho pródigo, mas se trata também daquele que estava dentro de casa, que tinha tudo disponível para ele, para também fazer uma festa, para poder também celebrar, mas ele não fez. Em contrapartida, ficou com ciúmes do seu irmão, que recebeu tudo aquilo que ele tinha disponível para receber e não usou. E assim, quando a gente vai ler o capítulo 15 também, vai falar a respeito da dracma perdida, que vai falar que a dracma, a moeda, foi perdida dentro de casa, ela não foi perdida na rua, não. A dona da moeda começou a botar uma lanterna, uma candeia e procurar com a luz ali dentro de casa. Eu não posso perder essa moeda, é importante, essa moeda vale muito. E quantos de nós às vezes nos encontramos perdidos dentro de casa? Estamos aqui dentro, mas estamos perdidos, meu irmão. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Não podemos chegar no final da nossa vida e olhar: passei 40 anos dentro da igreja, 50 anos dentro da igreja e não valeu de nada. Eu assentei à mesa, eu participei de tudo que ele foi proposto para eu participar, mas no meio do caminho eu me distanciei do Pai e não valeu a pena. Então, sabe, meu querido, uma coisa só importa: esteja próximo, perto, ao lado do teu Pai. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus.